Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço os 594 mil inscritos no meu canal e sempre digo, se você gosta do meu canal, né, das análises, da perspectiva crítica e sempre propositiva, indique a um amigo, um amigo. É fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem de usar, como vocês muito bem fazem, e é rigorosamente verdadeiro. Até hoje eu vou fazer uma citação em um comentário de vocês. Utilize as páginas dos comentários, debatendo, propondo, né, mostrando suas angústias sobre esse momento terrível, dramático que o Brasil está vivendo. E coloque, claro, like sempre no que vocês gostaram. As entrevistas, temos uma série delas já programada para a próxima semana, para segunda, terça, quarta, quinta, sexta. A última que postamos foi hoje, logo cedo, com a consultora de março, Olga Curado. Assista, eu vou fazer até uma menção a isso hoje aqui durante a nossa live. Uma entrevista bastante interessante. Lembro que no Twitter pode me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo @Marco Antônio Vila Oficial e no plataforma dos cursos www.cursosdovila.com.br. Lá vocês encontram as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil e o que é fascismo, www.cursosdovila.com.br. Bem, vamos lá, né? A questão que o Brasil ontem teve mais um número pavoroso, foi represado ou não o número de mortes? Só não sei se foi represado ou não. A questão é que são 3.600 mortes. É esse o número que interessa. É uma situação dramática que nós estamos vivendo. A cada dia a situação piora, mas parece que agora, eu não sei se é um número cabalístico, trágico dizer isso, 300 mil mortos, que já foram superados, estamos chegando hoje a 309 mil, aproximando-se de 310 mil mortos, né? Mas a partir dos 300 mil parece que o país acordou, ao menos os setores políticos em Brasília, as pessoas influentes no país, falando, olha, não dá mais. O Bolsonaro, genocida, assassino, o homem que tem as mãos sujas de sangue, né, beócio, corrupto, vamos lembrar, é um homem corrupto, crimes de peculato, não podemos esquecer, temos na presidência da República, além de um terrorista, de um genocida, de um assassino, alguém que desviou dinheiro público, peculato, organizou uma quadrilha, formação de organização de quadrilha, lavou o dinheiro que ele roubou durante décadas, lavagem de dinheiro e apropriação em débito. Só aí são 4 crimes de quem preside o Brasil, além de ser o principal responsável pela morte de 300 mil brasileiros. Em outras épocas, uma fala dessa, ou esses fatos, mais do que a fala, os fatos que são muito mais importantes do que a fala, o presidente já não estaria mais no cargo, estaria provavelmente no chilindró, como se falava antigamente, vendo o sol nascer quadrados, faz tempo, né? Mas não, ele continua lá, inclusive programando agora a Páscoa, sim, da semana que vai entrar, que ele quer descansar. Ele descansou no final do ano 17 dias, fomentou aglomerações, desprezou vacina, a utilização de máscaras, todas as recomendações das autoridades sanitárias. Recentemente, no carnaval, não estamos falando de uma coisa de 3, 4 anos atrás, ele procedeu da mesma forma. E agora, o assassino Jair Bolsonaro, porque essa é a denominação que nós temos de dar para alguém que programou a morte de 310 mil brasileiros, estamos chegando agora a esse número, propõe também na Páscoa descansar. Vamos ver se ele vai reproduzir o mesmo comportamento que teve há semanas atrás, no Carnaval, ou quando dá passagem de ano. Mas aí tem um fato importante para a gente falar, olha, não dá mais, Bolsonaro chega, basta, fora, chega de um assassino na presidência da República, porque não podemos ficar nesse movimento, nem paz nem guerra, né? Ou seja, nem é o que fazia antes, mas nem será o que é necessário, colocado pelo país como fundamental para enfrentar a maior tragédia sanitária da história do Brasil. Mais do que isso, até a maior crise da história do Brasil republicano, em termos de extensão e de profundidade, como eu sempre digo, porque é uma crise que passa pela questão sanitária, econômica, é uma crise política, é uma crise social. Nós nunca tivemos uma combinação tão perversa de crise como nós estamos vivendo agora. E não podemos ficar aguardando que o Bolsonaro se converta à democracia. Nunca o fará. Ele é um nazifascista.
né, e demonstrou isso ao longo de 30 anos de vida parlamentar e, pior, no exercício da presidência da República. Não vamos imaginar o que ele vai ser agora, uma pessoa que tenha sentimentos, que tenha empatia com o outro, e aí vale um comentário. Assistam a entrevista da senhora Olga Curado. Né? Em certo momento, e aí eu devo vou fazer a transcrição literal que o William Corradini fez aqui na página dos comentários, e agradeço a você ter feito isso. É 1 minuto 15, 28 segundos. Minuto 15, 28 segundos. Quando eu perguntei sobre o Bolsonaro, que foi procurá-lo em 2016, né? E ela diz o seguinte, sobre ele, sobre o Jair Bolsonaro, sim, o psicopata, o genocida, o assassino, esse, corrupto também. Vamos lá, ela disse o seguinte, abre aspas, eu me surpreendi muito com a ausência de empatia. Fiquei muito surpresa com a falta de clareza da importância com o outro. Uma dificuldade muito grande de reconhecer a dor do outro. Olha quão importante é. Continua a senhora Olga Curado. Quando se tratava, por exemplo, da tortura, tratar com uma leveza a tortura. Esse homem, nós merecemos ter um assassino, um genocida, um torturador, um corrupto na presidência da República. E não é exagero minha fala, porque ela é sustentada em fatos, né? O que é estranho é a população achar que isso, por exemplo, possa ser um exagero, ou não fazer nada. Continua a senhora Olga Curado. Isso me deixou muito perplexa. Uma pessoa muito descolada da realidade e até com certa barreira cognitiva. Uma dificuldade de compreensão de raciocínios mais abstratos. A comunicação deveria ser feita quase que desenhando. William, obrigado aí pela transcrição aí, literal e corretíssima do minuto 15 e 28 segundos, quando começa a senhora Olga Curado a tecer essas considerações sobre Jair Bolsonaro, quando eu perguntei a ela como é que foi o papo que ela teve em 2016, após a votação do impeachment de Dilma Rousseff, naquela fala em que ele elogia um assassino, um covarde, um coronel do exército chamado Ustra, um covarde, um assassino, que matou muitos brasileiros aqui na Rua Tutói, em São Paulo, no antigo 2º Exército, no DOI-CODE. Então, o que ela falou aqui é a síntese do que é Bolsonaro. É a síntese. Ele não tem empatia, não tem nenhuma relação com o sofrimento do outro. Os 310 mil mortos da pandemia, para ele pouco importa. Né? Lembra quando ele falava, ele brincava, né? A direita é cloroquina, toma cloroquina, a esquerda toma tubaína. Vocês lembram quando houve um episódio no sul do país, um prefeito que defendia ozônio, chamado ozonioterapia, ele deu risada junto com seus acólitos na entrada do Palácio da Alvorada e disse, então eu vou lá para o hospital, tem muita gente que vai para a sua cidade, se dirigiu ao indivíduo, e vai dizer, eu tenho Covid, e dava risada. Ele riu com suicídio. Eu não entendo como é que ainda o Brasil assiste Jair Bolsonaro na presidência da República. Ele gargalhou com suicídio 2 vezes. Um dos suicídios, aquele supostamente da vacina do Butantan, ele aplaudiu, ele comemorou, e não tinha nada a ver com o experimento, como viu-se depois. Né? Eu estava até nesse dia, salvo engano, era uma sexta-feira, presente no Jornal da Cultura, e lá estava o Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, e dizendo, não, e no meio do jornal, tendo de trocar mensagens com as pessoas, falando, mas não tem nada a ver, nós comunicamos a Anvisa o que aconteceu, e que não há nenhuma relação com o experimento. E ele, Bolsonaro, comemorou alegre a morte de um brasileiro. Como é possível nós termos um homem desse na presidência da República? Então, aqui, quando a Olga Curado fala, é perfeito. Eu me surpreendi muito com a ausência de empatia. Fiquei muito surpresa com a falta de clareza da importância com o outro. Uma dificuldade muito grande de reconhecer a dor do outro, quando se tratava, por exemplo, da tortura. Tratar com uma leveza. Isso me deixou muito perplexa. Uma pessoa muito descolada da realidade e até com certa barreira cognitiva, uma dificuldade de compreensão de raciocínios mais abstratos. A comunicação deveria ser feita quase que desenhando.
Bem, é isso que nós temos na presidência da República. Um presidente que destruiu a política externa brasileira. Hoje o Brasil é um Estado pária da comunidade internacional. E é importante recordar, eu sempre lembro, cito, já citei tantas vezes, vocês estão cansados, da citação do Ivan Lessa. O Brasil esquece a cada 15 anos o que ocorreu nos últimos 15. O Ivan Lessa era muito otimista. O Brasil esquece a cada 15 dias o que ocorreu nos últimos 15 dias, diria eu. Né? Veja o caso da política externa e agora com o Ernesto Araújo. Ele mantém o Ernesto Araújo, né? E se for fazer uma substituição, vai pôr alguém semelhante a ele. O que aconteceu no MEC quando saiu aquele indivíduo, aquele elemento? Colocaram um outro que é a mesma coisa. Né? É a mesma coisa, é aquele coitadinho, em nome de Jesus, o pastorzinho, né? Não conseguia ir de Santos a São José dos Campos de carro, o pastorzinho, em nome de Jesus, é um servo de Deus, aquele que mandava surrar criança. Tem vídeo, um método de educação, surrar as crianças. Ótimo, esses pastorzinhos pediam um avião da FAB, só para ele, que 160 quilômetros era muito, em nome de Jesus, para o servo de Deus. Então, tiraram aquele elemento, né, que fugiu do Brasil e colocaram no lugar quem? Né? Esse cidadão. Agora, nas relações exteriores, é muito provável que ocorra algo semelhante. E por quê? O problema não são os ministros. O problema é Jair Bolsonaro. E ali é que é a raiz do problema. Então, não adianta a gente tergiversar. Vamos lembrar o que foi feito na política externa brasileira, a questão de querer levar a embaixada para Jerusalém, que é uma loucura. O problema econômico, eu cantei essa bola desde 2019, o significado político, diplomático e econômico disso. Né? Para quê? Nem Israel estava demandando do Brasil tal coisa, e é um absurdo a transferência de Tel Aviv para Jerusalém. Veja o que ele fez da relação durante 2 anos de submissão a Trump, veja os problemas que ele criou no Mercosul, e foram tantos. Né? Ele tentou, em certo momento, no início do governo, em 2019, em fevereiro, invadir a Venezuela, vocês lembram? Eu lembro, né? Tanto que o Mourão se deslocou, tinha o Grupo de Lima, né? Que estava negociando naquele momento com o governo Maduro, e o Bananinha, assim, o Dudu Bananinha, aquele que falsamente mora em São Paulo, o Dudu Bananinha se deslocou para a fronteira e tirou foto, meio assim, querendo dizer que ele ia invadir a Venezuela. Né? E aí buscou-se uma solução naquele momento de compromisso. Lembrar todo o episódio da Amazônia, o Fundo Amazônia, o Brasil perdeu bilhões de reais por causa da relação irresponsável com a Amazônia. E os absurdos que ele falou sobre a Amazônia mostram o desconhecimento, o despreparo, a mediocridade intelectual. Ele é um obtuso, um parvo, um beócio. E quando o Olga Curado diz, olha, eu percebi que ele tinha uma barreira cognitiva, ele não entende, ele não consegue entender. Né? Agora, para cometer crimes, isso é bom, peculato, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, a apropriação indébita, aí ele é ótimo. Mas esse homem está, como presidente do Brasil, no pior momento mais difícil da nossa história. Né? E tudo que ele fez, toda a questão, o Brasil virou um Estado pária. E o pior, o Ernesto Araújo, que agora há uma exigência correta da retirada dele do ministério, comemorou quando o Brasil era um Estado pária. Ele falou, é bom ser Estado pária. É inacreditável. A caterva, né? As pessoas baixas, marginais, que foram levados para esse governo. As lives de quinta que eu assisto e compartilho no dia posterior com vocês fazendo um comentário, é conversa de botequim. Quer dizer, o Brasil se transformou num botequim de beira de estrada, em que joga pinga para o santo. É um negócio assim, a conversa, o nível, a mediocridade. Bolsonaro nem vocabulário tem. Né? Agora, a questão, portanto, nós não podemos esquecer com o Ernesto Araújo, porque agora se desvia o problema. Né? Ele vai jogando no mar para tentar a garantia dele, porque ele sabe que vai terminar na cadeia. E ele sabe que a justiça vai ver um monte de ações na justiça, de familiares.
com tudo que ele produziu. Gente que, por exemplo, morreu por causa da cloroquina, né, porque atacou o fígado, né, ivermectina, tudo isso, vai entrar na justiça e vai pedir indenização e vai pedir cadeia para Bolsonaro. E vai ter um monte de ações na justiça. Ele pode se preparar, porque desses 310 mil mortos que nós estamos atingindo nesse final de semana, muitos deles vão entrar na justiça. Então, ele agora está querendo se preservar e vai jogando no mar, né, aqueles que tiveram com ele nesses 2 anos e pouco de governo. E vamos lembrar um assessor fazendo gesto de supremacia branca da extrema-direita da Ku Klux Klan nos Estados Unidos. O sujeito fazendo isso aqui no Brasil, atrás, de forma covarde, do presidente do Senado, que é presidente do Congresso Nacional. Né? Símbolos nazistas, e não é a primeira vez. Daí que, quando nós definimos nazifascismo Bolsonaro, e sempre digo, ainda bem que ele é preguiçoso, ainda bem que ele é mandrião, que ele não leu, não estudou nem os clássicos do nazismo, nem os clássicos do fascismo, senão estaremos em situação muito pior. E um assessorzinho, um sujeito medíocre, que daqui a alguns anos ninguém vai lembrar dele, como outros que passaram, outros medíocres, pela história republicana, fazendo o gesto da supremacia branca. Lembra a história do secretário de Cultura e o Goebbels, né? E etc, etc, etc. Né? Então, a questão... Só para lembrar mais um fato ainda do Ernesto Araújo, que agora vamos trocar por quem? Por Ernesto Araújo, parte 2? Por um outro similar a ele? É isso? Né? Lembrar que o Bolsonaro quis, em 2019, vamos recordar, e o silêncio do Brasil à época. Ele queria nomear o Dudu Bananinha embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O Brasil já esqueceu isso, eu não. Eu creio que você não. Ele queria o Dudu Bananinha. O Dudu Bananinha, se você pegar um planisfério, ele não identifica os continentes. O Dudu Bananinha, sim. Aquele que, quando o pai queria designá-lo para embaixador nos Estados Unidos, não sabia nada. Como ele não sabe ler, é um pobre coitado, ele tem preguiça de ler, aí ele ficou assistindo uns vídeos de extrema-direita sobre a história dos Estados Unidos e das relações diplomáticas do Brasil. É inacreditável, é inacreditável. Esse é o Dudu Bananinha, o que não sabia nem, quando foi perguntado sobre, alguém falou assim, mas o Kissinger, aí ele falou, quem? E o jornalista falou, Kissinger. Aí ele perguntou para o assessor, mas quem é Kissinger? É o Henry Kissinger. Puxa, assessor de segurança nacional, depois chefeu do Departamento de Estado, um dos grandes estudiosos sobre diplomacia, um grande especialista no século XIX, lembrar toda a história do Congresso de Viena, a redefinição do mapa da Europa, tudo aqui. Ele não tinha a mínima ideia de que era o Kissinger. Né? E quando ele queria mostrar algum conhecimento histórico, ele falava, o Xuxo é o Winston Churchill, um sujeito pouco importante, né? De 1940 a 1945, primeiro-ministro na Inglaterra, depois no início dos anos 50 até 1955, prêmio Nobel da Literatura, um homem-chave na Segunda Guerra Mundial, ele nem sabia quem era o Xuxo. Né? Então, agora o Brasil acordou, mas setores importantes do Brasil fingiram que o Bolsonaro não era terrorista, que o Bolsonaro não era assassino, né? Que o Bolsonaro era até um democrata. Porque, né, tinha na economia, no Ministério da Economia, um gênio, e eu dizia aqui nesse espaço, gênio coisa alguma, ele não sabe nada de economia. Agora todos estão dizendo, né? Basta vocês acompanharem o que está ocorrendo com o orçamento. Absurdo a discussão que o Congresso estava travando sobre o orçamento. E como não há governo, eles aprovaram uma coisa absurda, que inviabiliza, por exemplo, o censo, agora, de 2000, que tinha de ser feito pelo censo do IBGE, né? Era impossibilitado de ser feito, e é fundamental o censo, inclusive para você traçar políticas públicas. Tanto que a presidente do IBGE pediu demissão. Por quê? Porque não há Ministério da Economia, não há interlocução com o Congresso, não há nada, é uma verdadeira bagunça. No caso das relações exteriores, também não adianta tirar o Ernesto Araújo, e quem entra? Vai reproduzir o episódio lá do que nós já vimos? Agora tem o ministro da Saúde, o Queiroga, porque não é Quiroga, é Queiroga, né? Bem, o Queiroga diz que vai fazer uma campanha publicitária aí, para divulgar o que é necessário fazer para tomar vacina, usar máscara. Queiroga, fala primeiro com o teu chefe, na quinta-noite,
Poxa, quinta-noite, na live de só 19 minutos, é mais curto, porque ele está com medo que é um homem covarde, porque ele sabe que o governo está acabando, é só dar um empurrão esse governo cai, né? Ele voltou a falar em tratamento precoce, voltou a atacar o lockdown, e agora na Páscoa, vai ver o comportamento dele em relação à aglomeração, etc, etc, etc. Agora, no último domingo, no aniversário dele, o que aconteceu em frente ao Palácio, né? Uma coisa assim inacreditável. Era ali no Palácio da Alvorada, né? Ele recebendo lá os seus acólitos, tinha umas dezenas de pessoas, também fomentando a aglomeração, o pessoal não usando máscara. E agora diz o Queiroga, não o Quiroga, mas o Queiroga, que vai fazer uma campanha publicitária. Ridículo! Vamos lembrar um fato, é importante recordar. Eu anotei no dia 12 de dezembro de 2020, era um sábado, na casa do governador do Distrito Federal, naquele dia tinham morrido 686 pessoas. 686 pessoas. E o total da pandemia, 181 mil mortos. No dia 12 de dezembro de 2020. Portanto, estamos falando de um fato de pouco mais de 3 meses atrás, muito pouco tempo. Na casa do governador teve uma festa, sim, todo mundo sem máscara, né? Tava todas as regras sanitárias abandonadas, e quem estava lá presente? O ministro da Saúde, o Pazuello, cantando, tem o vídeo, graças ao Guga Noblar, que foi ali que foi revelado o vídeo, né? Ele cantando, esperando na janela, e cantando. Então, o desenho psiquiátrico quase, feito por Olga Curado do Bolsonaro, não é só dele, é de bolsonaristas, é de assassinos, como o ministro da Saúde. Naquele dia, 686 pessoas morreram. E, no total, 180 mil a 12 de dezembro. E o que ele estava fazendo? Cantando, esperando na janela. Então, quando ela justamente fala, volto, eu me surpreendi muito com a ausência de empatia, fiquei muito surpresa com a falta de clareza da importância com o outro, uma dificuldade muito grande de reconhecer a dor do outro, né? Quando se tratava, por exemplo, da tortura, tratar com uma leveza, isso me deixou muito perplexa, né? Não tem empatia. O ministro da Saúde não tem empatia também. Estava cantando, alegre. E tinha 2 senhoras, assim, fazendo assim, cantando, ouvindo ele cantar em frente ao dito cujo. É um negócio assim inacreditável. São cenas que o Brasil vai ter vergonha daqui a alguns anos. Ainda bem que tem internet, está tudo registrado nos arquivos, porque eles são assassinos, genocidas, traidores da pátria. Nós não podemos, não vamos conseguir sair da situação que vivemos. Ontem tivemos 3.600 mortos. Nós não sairemos dessa com esse assassino na presidência da República. A luta política tem de ser mais rápida, ser travada de forma mais rápida. As denúncias de corrupção da família Bolsonaro, puxa vida, agora estava vendo aí a senhora a Micheque querendo fazer, né, uma benesse para as pessoas que vai custar 5 bilhões ao erário. Poxa, era melhor os 89 mil reais que o Queiroz depositou na conta dela. Custa caro, Micheque, 5 bi! Porque ela quer fazer uma benesse lá para algumas pessoas que têm um determinado problema, custa ao erário 5 bi. Isso no momento que tem um déficit fabuloso. Que o orçamento foi aprovado de forma absolutamente irresponsável, porque o governo não acompanhou, o governo não tem líderes, aquelas pessoas de liderança do governo é uma piada. Lembra que um deles, na Câmara dos Deputados, disse que o Brasil vive uma situação confortável, com 310 mil mortos, sem vacina suficiente, vivendo uma tragédia, sem oxigênio, sem UTIs, sem o pessoal técnico qualificado, sem nada. E o cidadão, deputado federal pelo Paraná, disse que o Brasil vive uma situação confortável. Mas aí tem uma outra questão complexa, eu sei. Quem é que vota nessas pessoas? Quem é que vota nesse deputado confortável? Né? É isso, há uma responsabilidade coletiva, mas nós temos de entender também o nível da política no Brasil e o nível dos eleitores. Agora, nós que temos mais responsabilidades, que acompanhamos para e passo a política, né, temos de colocar o dedo efetivamente na ferida, porque nada mudou. Essa semana foi um verdadeiro horror.
E nada efetivamente mudou. O Pazuello saiu, agora não tem o exército, não arrumaram o ministério, não arrumaram um lugar no extraordinário da Amazônia, depois não arrumaram um lugar no Ministério da Economia, agora precisa resolver o que vai fazer com o Pazuello, porque ele está na ativa, por incrível que pareça. É uma vergonha para o exército, né? A questão toda é que nada mudou. Nós tivemos uma semana muito difícil, uma semana dramática, tivemos algumas boas notícias no campo do Butantan, com a vacina brasileira, né? Que isso, é claro que ela demora um tempo, fase 1, fase 2, fase 3, mas é uma excelente notícia. Mas a grande questão é que Brasília, que tem a chave do cofre e da coordenação nacional, né, não, ouvi o presidente do Senado, foi duro e correto em relação ao Bolsonaro. O presidente da Câmara foi duro e correto em relação ao Bolsonaro. Mas nós precisamos passar das palavras às ações. Essa é a questão central. O fora Bolsonaro, ninguém mais aguenta Bolsonaro. Bolsonaro é criminoso, genocida, assassino, ladrão, na linguagem vulgar, porque peculato é roubo. É que é bonitinho. Ele tem peculato. Como ninguém sabe o que é peculato, fica é igual rachadinha. Dá a impressão que é uma divisão, né? Pô, vamos dividir o que você tem, até dar um ar, né? É positivo, puxa vida, um ar até cristão. Em nome de Jesus, acho que as rachadinhas. É capaz, porque em Brasília, lembra da oração da propina? Lembra do mensalão lá do DEM? Né? Lembra que eles se reuniram e oraram e agradeceram a Deus a propina que estavam recebendo? Por sinal, com aquele governador nada aconteceu, ex-governador. O tempo passa, o Brasil esquece, né? É incrível! E isso explica por que nós estamos nessa roda viva sem conseguir. Parece que um foguete, quando está girando na órbita da Terra, ele precisa, depois de certo momento, sair da órbita da Terra, né? Nós não conseguimos, nós ficamos ad eterno girando em torno da Terra. É como se fosse um foguete que fosse um foguete sem fim, porque ele não consegue sair da órbita terrestre. E nós não conseguimos, no caso do Brasil, romper com o passado da corrupção, da mediocridade, do reacionarismo e agora de um genocida, de um assassino da presidência da República, que quer censurar, coagir, né, criando milícias, liberando armas para todo mundo. São milícias que ele está querendo criar, tal qual na Venezuela. E nós vimos vídeos, eu comentei durante a semana, querer transformar as PMs em milícias privadas dele, do assassino Bolsonaro, querendo comprar as forças armadas, mas ele está isolado. Então, o que eu insisto, e depois de passar por todo o noticiário, que realmente é dramático tudo que a gente está vivendo, né? Mas eu sinto uma paralisia. As pessoas estão esperando algum ato por parte do Bolsonaro, algum ato racional, tira o cavalo da chuva, algum ato patriótico, pode tirar o cavalo da chuva, algum ato político de reconhecimento dos seus erros, pode tirar o cavalo da chuva. O Queiroga vai ficar aguardando, porque Queiroga, há 2 dias atrás, ele reafirmou tudo o que ele fala desde março, Queiroga, né? Então, não podemos esperar do Bolsonaro o que ele não vai dar, nunca. Porque, nesse sentido, o assassino, o Bolsonaro, é coerente, o genocida, o nazifascista é coerente ao longo da vida política dele, desde vereador, 2 anos, 28 de deputado federal, e há 2 anos e 3 meses na presidência da República. Ele conspirou sistematicamente contra a Constituição, o Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, ele é coerente. Sim, ele é um bom nazista, ele é um bom fascista, ele é um bom genocida, ele é um bom criminoso, ele é um bom ladrão. Não me referindo ao sermão do padre Antônio Vieira, que ele também nem sabe quem é, ele acha que é o amigo do Rony Lessa, amigão dele, que matou a Marielle Franco, amigão do Bolsonaro, morava em frente, eles faziam churrasco, sempre juntos, Queiroz, Capitão Adriano, ele condecorou um matador de aluguel com a medalha mais importante da LERJ, a medalha Tiradentes. O que diria o Joaquim José da Silva Xavier do Bolsonaro? Diria, pera um pouco, me enforcaram, né? Depois cortaram o meu corpo em pedaços, espalharam por Minas, e você vai dar a medalha que tem o meu nome para um matador de aluguel? Tiradentes, se eu pudesse conversar com o senhor, eu diria, Bolsonaro é o Joaquim Silvério dos Reis. Tiradentes, o Bolsonaro é o Joaquim Silvério dos Reis do século XXI. Não precisa dizer mais nada. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, está entre os 594 mil inscritos,
Agradeço muito, porque o canal tem essa perspectiva. É crítica, analítica, propositiva, não tem rabo preso que ninguém, só com a Constituição. Aí sim, com a Carta de 88, como diria o doutor Liss, com a Constituição Cidadã. É esse o nosso compromisso. Portanto, indique o nosso canal a uma amiga, um amigo. Né? Blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar aquele sininho, que são as notificações, colocar like no que vocês gostarem e usar, como vocês bem fazem, a parte dos comentários. Eu digo bem fazem porque eu leio os comentários. É que nem sempre dá. Graças a Deus, tem vídeos com 1.000, 2.000, 3.000 comentários. Aqui não tem robô e aqui tem democratas. Né? Aqui não tem gado, para usar uma expressão mais popular que eu não gosto, mas daquela turma. Não, tem pessoas que estão angustiadas e querem encontrar um caminho, e nós vamos superar o caminho, encontrar um caminho para superar essa situação tenebrosa, dramática que nós vivemos. Mas nós vamos conseguir, mas não podemos virar essa página e empurrar 310.000 cadáveres para baixo do tapete. Ele vai para a cadeia. Ele e todos que conestaram o genocídio. Então, indique o canal a um amigo, né? Apresente sugestões, eu sempre estou lendo, acompanhando, para continuar a dialogar, né? Fazer essa troca de leituras, de informações aí sobre o Brasil. Por outro lado, a última entrevista com algo acurado, eu até ali um trecho, assisto, vocês vão gostar. No Twitter, podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram, pela @Marco Antônio Vila Oficial, e na plataforma www.cursodovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos: História Política das Constituições Brasileiras, História e Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursodovila.com.br. É aquela história, nós não perdemos esperança. Vou lembrar aquela peça, né, dos anos 60, algumas coisas eu parei nos anos 60, algumas lembranças, mas brasileiro, profissão, esperança, né? Mas a esperança não que caia do céu, não, que a gente lute e transforme o nosso Brasil no que nós queremos, um país desenvolvido, democrático, plural, que respeite as diferenças e que se livre desse triste momento histórico que temos um assassino, um genocida, um terrorista, um criminoso na presidência da República. Essa página será virada, mas vai ser virada por todos nós, ok? Nos encontramos amanhã. Até!